Pai do Senhor, Deus te abençoe, você que está chegando. Deus esteja abençoando a sua vida. O Espírito Santo esteja te visitando aí onde você está. Deus te abençoe. Nesse dia, mais um dia que o Senhor fez, para o louvor da glória do Senhor. As misericórdias do Senhor são sobre a nossa vida. Eu gostaria de estar compartilhando a palavra do Senhor. Então, se você tem sede da palavra do Senhor, nós vamos estar compartilhando a palavra. O Espírito Santo vai estar falando aos nossos corações. Amém? E o texto que eu quero ler se encontra em Mateus. O som tá bom? Tá dando para ouvir minha voz direitinho? Que eu falo baixo. Tá dando para ouvir? Se tiver como vocês me responderem, Mateus 18. Quem quiser abrir a Bíblia, pode estar abrindo, tá bom? Mateus capítulo 18. Diz assim: o maior no reino dos céus. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que recebe em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe se pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo as duas mãos ou os dois pés e seres lançados no fogo eterno. E se teu olho te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo os dois seres lançados no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os anjos do céu sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a acha, em verdade vos digo,
que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é da vontade do vosso Pai, do que está nos céus, que nenhum destes pequeninos se perca. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Pai, em nome de Jesus, diante da Tua presença estamos, apresentamos a nossa vida, a Tua palavra que foi lida nesse momento. Pedimos ao Espírito Santo do Senhor que nos dê entendimento, que fale aos nossos corações neste momento. Quando a Tua palavra viva, poderosa, pura, santa, foi lida aos nossos corações, te pedimos que o Espírito Santo do Senhor esteja quebrantando os nossos corações, que o Espírito Santo esteja preparando a nossa mente, abrindo o nosso entendimento, nossos ouvidos e os nossos olhos, para que nós possamos ver aquilo que o Senhor deseja que vejamos, que possamos entender e compreender a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém. Então aqui, nesse capítulo, Jesus é indagado pelos seus discípulos. Quem são os que são maiores no reino dos céus? Então os discípulos sempre perguntavam para Jesus. Eles queriam entender quem é que é o maior no reino, Jesus? Quem é que é o maior? E Jesus, para eles entenderem de maneira bem simples, pegou uma criança, um menino, e colocou perto dele. Para eles entenderem, um menino, uma criança. E Jesus começou a ensinar para eles. Se vocês não se converterem como esse menino, Jesus fala, vocês não entrarão no reino dos céus. Então, nós que queremos entrar no reino de Deus, nós precisamos passar por uma transformação de dentro para fora. Aprender os princípios de Jesus, o que Jesus nos ensina. E Jesus falou: de modo nenhum, se vocês não se converterem como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então Jesus falou de maneira simples para eles entenderem. Diferente dos sacerdotes daquela época, que tinham muito conhecimento da letra, seguiam vários preceitos, mas não negligenciavam o amor, negligenciavam a vontade de Deus, gostavam de fazer orações compridas nas praças para serem vistos, para serem aplaudidos, para terem aprovação humana. Uma criança não. Uma criança é sincera, é verdadeira. Então Jesus compara: o grande no reino dos céus é o pequeno. Então, Deus prioriza a verdade, Deus prioriza a sinceridade. Então, vale mais quem está no fim da fila com coração sincero, que deseja aprender, que entende que é pecador, do que alguém que acha que sabe tudo, que não precisa aprender mais nada. Então, para Jesus, o último é o primeiro. Vocês conseguem compreender como que Jesus entende, como é que Jesus ele ensina?
Para Jesus, porque quem acha que sabe tudo não precisa aprender mais nada. Então o Espírito Santo retira da vida da pessoa. Quantas pessoas não estão mais ouvindo a voz do Espírito Santo porque estão fazendo as coisas na força do braço, da carne? Não dependem mais do Espírito Santo, não pedem orientação ao Espírito Santo, porque já acham que sabe caminhar sozinhos. Então não precisa mais de orar. Paz do Senhor, irmão. Não precisa mais, não tem necessidade de orar, de falar com o Espírito Santo, porque já acha que sabe caminhar sozinho. Então, toca a vida, não fala, não ora, não busca mais instrução na palavra do Senhor, porque já acha que sabe. O que acontece? O Espírito Santo se retira. A palavra de Deus diz: não extingais o Espírito Santo do Senhor. O que é extinguir? Não abafe a ação do Espírito na sua vida, mas dê espaço para o Espírito Santo na sua vida. Nós precisamos todos os dias pedir o Espírito Santo auxílio, que nos fale, que nos instrua, porque o reino espiritual, as coisas de Deus, as coisas do céu, somente o Espírito Santo pode nos revelar o que é oculto e o que é escondido. As profundezas do Senhor, somente o Espírito Santo do Senhor pode nos revelar. Temos que estar abertos, sensíveis à ação do Espírito Santo. E Jesus aqui, ele vem explicando para os seus discípulos que qualquer que recebe em meu nome, um menino tal como esse, a mim recebe, que é da parte do Senhor. Então presta atenção, quantos pequenos estão da parte do Senhor, levando uma palavra genuína, está levando o próprio Cristo, o próprio Jesus, a unção do Senhor, está recebendo o próprio Cristo. Percebe como que as coisas de Deus são puras, como que as coisas de Deus são? O Senhor, ele dá a porção do Espírito a quem ele quer, e a pessoa que tem um coração sensível à ação do Espírito vai receber da porção do Espírito Santo, que o Senhor dá por medida, pela fé de cada um. Então, se você tem fé, você vai receber, porque o Senhor é Espírito. E a palavra do Senhor é poderosa para nos encher, para nos edificar, para nos renovar, conforme a vontade do Senhor. E aí Jesus continua, mas qualquer que escandalizar um destes pequenos, melhor seria que pendurasse uma pedra no pescoço e se jogasse ao mar. Jesus está falando. A importância dos pequenos para Jesus. Como Jesus se importa com as ovelhas que são dele. Jesus se importa com a sua vida, com a minha vida. Jesus se importa com você.
Você é uma ovelhinha de Jesus. E Jesus se importa com a nossa vida. Jesus se importa a tal ponto que ele continua dizendo que se por um acaso uma se desgarrar, ele deixa as 99 para buscar aquela uma que se perdeu. E ele fala que Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia se perdido. Então Jesus ele não veio para quem se acha perfeito. Jesus não veio para quem se acha que já tem o céu, eu já tenho tudo, eu já sei tudo. Jesus não veio para quem é mestre. Jesus veio para aqueles que precisam dele, que dependem dele. Jesus sempre deixa claro isso. Todas as vezes que Jesus era indagado pelos fariseus, pelos saduceus e outros grupos de sacerdotes que vinham para testar Jesus, ele deixava claro que sabia seus pensamentos. Mas eles nunca aceitaram Jesus como Cristo. Eles rejeitaram Jesus. Então Jesus veio para aqueles que o recebem. Jesus ele veio trazendo a verdade, ele veio trazendo a justiça, veio trazendo os princípios do reino dos céus. E muitos queriam um Cristo, queriam um Jesus conforme o desejo do coração deles. Eles queriam um Jesus guerreiro, um Jesus político, um Jesus veio trazendo os princípios do céu. E eles não compreenderam, rejeitaram o Senhor Jesus. Jesus veio trazendo o amor, a verdade, veio sendo obediente ao Pai. Priorizando aqueles que de fato são verdadeiros, que reconhecem a sua miséria, reconhecem seus pecados, mas que querem Jesus. Confessam diante do Senhor, choram, precisam do Senhor. Então Jesus quer um coração quebrantado. Jesus quer um coração contrito, que recebe sedento da verdade, sedento de justiça, sedento do Senhor, porque o Senhor Jesus, ele é a verdade, ele é a nossa justiça. Então Jesus, ele diz que o caminho para o céu é se tornar como um menino, como uma criança. O caminho é se tornar. E é através de Jesus, através dos ensinamentos de Jesus, que nós temos acesso à presença do Pai. Pelo sangue de Jesus, que é o novo e vivo caminho, nós temos acesso à presença do Senhor. Então os discípulos aqui, eles ainda não estavam entendendo, mas pela explicação de Jesus, Jesus deixa claro
que o caminho para o céu exige renúncia. Jesus fala, se tua mão te faz pecar, corta, mas Jesus não está falando que é para você cortar a sua mão. Jesus está dizendo o que te impede de entrar no céu, deixa de lado. Se é teu olho, então precisamos nos analisar. Deus abençoe quem está entrando. Jesus, ele fala para nós nos analisarmos. Precisamos olhar para dentro de nós. Nos analisar. Precisamos. A palavra do Senhor, ela é verdadeira. Deus é real. Jesus é real. É espírito, é real. Ele fala. Ele usa nossas vidas e Ele deseja usar cada um de vocês nesse tempo. A seara é grande, são poucos os ceifeiros. Quantas pessoas não conhecem a verdade? O Senhor deseja usar a sua vida. Moisés disse certa feita, quando o Senhor chamou, que ele não sabia falar, que ele era gago. Quando o Senhor chamou Jeremias, ele disse que era uma criança. Todos que são chamados se sentem às vezes incapazes de cumprir aquilo que o Senhor deseja. Mas precisamos ser obedientes ao Senhor. Se o Espírito Santo deseja usar a sua vida, busque santificar a sua vida. Leia a Bíblia. Leia os Evangelhos. Fale com o Senhor. Busque instrução no Senhor. O Senhor vai te instruir. O Senhor vai te capacitar. O Senhor deseja usar sua vida. Quando o Senhor começou a falar com Samuel, Samuel era uma criança. O sacerdote Eli era o sacerdote da época, Samuel servia no templo, era só um menino. E o Senhor começou a chamar Samuel. E ele ainda não entendia. Achou que era o sacerdote que estava chamando ele. Ele falou, não te chamei. Chamou por 3 vezes. Pelo que a gente vê na palavra, o sacerdote Eli já não estava ouvindo a voz do Senhor. Então o Espírito Santo deseja falar, deseja nos usar. E o Senhor escolhe quem quer e não pede opinião de ninguém. Então, se o Senhor te escolheu e você não se acha capaz, saiba que Deus não pede opinião de ninguém. Ele escolheu e ponto final. Quem é você para contender com o Espírito Santo do Senhor se Ele te escolheu? Seja obediente ao Senhor. Se disponha, obedeça e o Senhor vai te capacitar. Pela fé. E a responsabilidade da obra é do Espírito Santo. Não se preocupe. Mas a minha live, o meu canal é pequeno. Não preocupe, obedeça. O que é obedecer o Espírito Santo? É você obedecer mesmo que você não entenda. Isso é fé. O Espírito Santo fala e vai. Você vai sem entender, é fé. Para Deus tem valor, obediência quando você não entende.
simplesmente obedece. O Senhor sabe para quem é a palavra. Vai chegar no destino certo. O Espírito Santo vai fazer chegar no destino certo. Então seja obediente ao Senhor. Sua vida vai ser abençoada. Você quer ser abençoado? Abençoe outras vidas. Seja obediente ao Senhor e você será abençoado. Quando nós abençoamos, nós somos os maiores abençoados. Quando nós obedecemos ao comando do Espírito Santo, somos abençoados pelo Senhor. Então, se você obedece ao Senhor, você prova para o Senhor Jesus que você o ama de verdade. Jesus disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Quantas pessoas estão atrás de cargos, de posições, sendo que Jesus deseja ter intimidade. Jesus deseja um relacionamento próximo. Lázaro era amigo do Senhor Jesus. Qual que você prefere? Você ter um cargo ou você ser conhecido como amigo de Deus? Qual que você acha que é mais importante para Deus, para Jesus? Você ter um cargo ou você ser conhecido como amigo de Jesus? Você falar com o Senhor e ouvir segredos do Senhor? Qual que você acha que é mais importante? O Senhor procura hoje. Ele te encontra aqui hoje. O Senhor marcou hoje esse encontro com você. Nós estamos aqui falando dos pequenos, que Jesus diz aqui, que devem ser como meninos, no sentido de ser sincero, no sentido de gostar de verdade. Porque quando a criança gosta, ela gosta de verdade, ela vai falar a verdade. Arrepende de verdade, conserta, criança ouve. Você consegue educar uma criança. Agora, um adulto é mais difícil, mais duro. Então, nós precisamos ter um coração disposto, sensível, inclinado para o Senhor, sensível, que deseja aprender com o Senhor, que entende que as coisas do céu são espirituais, que é somente pelo Espírito Santo que nós vamos compreender, que nós vamos crescer, na medida que a gente se submete ao Senhor, ao Espírito Santo do Senhor, com humildade, do jeito que está falando aqui, ó. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Então, para o Senhor Jesus, não é quem fala grosso, quem grita, que é grande, não. Mas é o que é humilde, verdadeiro, que fala a verdade, mesmo que com dano. Que é Jesus de verdade.
independente de qualquer coisa. Porque ama o Senhor Jesus. Não só as bênçãos, mas ama o Senhor. É isso que Jesus quer. Quer o melhor para você, o melhor para mim. A vontade dele ele é boa, perfeita, é agradável. O Senhor Jesus, ele doou a própria vida. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua própria vida por outro. Ele deu prova que nos ama. Na cruz ali, quando nós nem existíamos ainda, ele já nos amou. Cada um de nós. E ele tem coisas, projetos para as nossas vidas. Ele tem projeto para as nossas vidas. Para a sua vida, para a minha vida. Por isso, muitas vezes travamos batalhas espirituais. Temos batalhas, às vezes, espirituais que a gente passa. E a gente tem que entender que no reino espiritual tem batalha. Há uma guerra travada do reino das trevas com o reino da luz. E nós precisamos orar. Nós precisamos direcionamento do Espírito Santo. Amém. Nós precisamos do direcionamento do Espírito Santo. É impossível a gente caminhar na vida cristã sem o auxílio do Espírito Santo. É impossível. Porque ele nos ensina as coisas, nos avisa das coisas que estão para acontecer. O Espírito Santo nos dá sonhos, revela coisas na palavra do Senhor, os dons que ele confere a cada um de nós à medida que nós obedecemos, que nós caminhamos na presença do Senhor, ele vai nos capacitando com dons, abrindo nosso entendimento para a gente entender melhor a vontade do Senhor para as nossas vidas, para a gente ser bênção, útil na vida de outras pessoas. Então ele vai estar falando com a gente, entregando palavras, às vezes nos dá sonho, nos dá interpretação do sonho. Por quê? O Espírito Santo, ele vai fazer o que ele quer na nossa vida. Nós somos somente um instrumento. Precisa estar limpo. A gente precisa estar sempre buscando, tá? A gente erra, mas a gente precisa estar se consertando, obedecendo ao Senhor, buscando ter um coração humilde, buscando agradar ao Senhor, não desagradar o coração do Senhor. Então nós precisamos sempre temer ao Senhor,
não desagradar o coração do Senhor. Se a gente sabe que aquilo desagrada ao Senhor, porque quando nós desagradamos ao coração do Senhor, nós nos afastamos da presença de Deus. Então nós precisamos entender que a gente precisa perdoar. A gente precisa obedecer ao Senhor. Caminhar na verdade, falar a verdade. Então é uma caminhada. Não é de um dia por outro. É uma caminhada, mas tem que ser constante. É uma busca constante. Da mesma maneira como a gente, quando quer ter uma alimentação saudável e a gente só come besteira, a gente começa de pouco a pouco. Então a gente tem que ter uma mudança para a gente ter uma alimentação saudável. Primeiro a gente tem que mudar a nossa mente. Trabalhar a nossa mente para a gente entender que a alimentação, nós somos aquilo que nós comemos. A caminhada com o Senhor é a mesma coisa. Então a nossa mente tem que ser aberta pelo Espírito Santo. Por isso que quando a gente ora, a gente fala, Senhor, que o Senhor abra a nossa mente, o nosso entendimento. Porque é pelo nosso entendimento, pela renovação do nosso entendimento que o Espírito Santo trabalha a nossa consciência. Para que todo o nosso ser seja encontrado de maneira que, pela nossa mente, pelas mudanças dos nossos pensamentos, nós temos nossas atitudes transformadas. A partir do momento que a gente entende a vontade do Senhor, a gente muda o nosso comportamento. E a gente pede ajuda ao Espírito Santo a cada dia para nos ajudar a nós termos uma atitude que reflete a vontade do Senhor. Pelo nosso comportamento, nós vamos mostrar que de fato nós amamos ao Senhor. Não só de boca, mas com o nosso comportamento. Então, se a gente é mais estourado, mais sanguíneo, nós precisamos buscar o domínio próprio, a ajuda do Espírito Santo. Não é porque nós estamos buscando que nós vamos de uma hora para outra virar um robozinho. Não, é uma busca constante. Mas quando a gente é sincero, verdadeiro com o Senhor, o Espírito Santo, a gente pede, entrega ao Senhor todo o nosso ser, o Espírito Santo tem liberdade para agir na nossa vida. Então não é pela nossa força, é com auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos auxilia nas nossas fraquezas. Ele conhece o que vai no nosso interior, no nosso coração. E ele sabe o que é melhor para nós. Então, às vezes você pode ter algum vício. E você está cativo, você deseja se libertar. O Espírito Santo pode te auxiliar a se libertar. Mas você precisa se esforçar, querer, através da busca, da leitura da palavra, através da oração, da busca pelo Senhor, que vai acontecendo a transformação na nossa vida a cada dia. Vai operando a vontade dele na nossa vida. E nós vamos sendo transformados de glória em glória.
de glória em glória. Mas não se esqueçam, todos aqueles que são chamados pelo Senhor são perseguidos. Tem calúnia, tem lutas, tem provas. Os discípulos do Senhor, Jesus foi perseguido. Os verdadeiros sempre serão perseguidos de uma forma ou de outra. Não se esqueça disso. A perseguição faz parte. O discípulo verdadeiro, ele é perseguido. Se alegre quando você for perseguido, porque assim foi com os profetas que foram antes de nós. Então não se abale, se alegre. Nesse tempo que nós estamos vivendo, o Espírito Santo tem sido derramado sobre aqueles que têm buscado da presença do Senhor. O Espírito Santo tem falado. Tem ministrado coisas profundas, verdadeiras. Então busque ao Senhor. Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça seu coração. O Espírito Santo do Senhor é real. Deseja te usar. Se disponha. Abra seu coração. E você vai se tornar um instrumento nas mãos do Senhor para alcançar outras vidas, para levar as boas novas de salvação, levar a palavra do Senhor, Jesus, que é a cura que esse mundo precisa. Então, o Senhor é a resposta. É o Senhor de toda a terra, o Deus verdadeiro, que peleja, que não conhece derrota. O Deus que cuida da tua vida, que te abençoa, te enche de bênçãos, te dá livramento, que coloca anjos para te guardar. Quando você dorme, tem anjos guardando o teu sono. Esse Deus verdadeiro, esse Deus poderoso, o Deus que opera milagres, porque Ele é o mesmo, Ele não muda. Em Deus não tem sombra de variação. Esse Deus que eu estou falando, o Deus da palavra, o Deus que faz a estéril ser mãe de filhos, o Deus que faz o cego enxergar, o Deus que ressuscita mortos, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que para o tempo, se preciso for, o Deus de Elias, o Deus de Débora, o Deus de Angélica, o seu Deus, que deseja ter um relacionamento íntimo, de proximidade com você. Esse Deus que está pronto para te ouvir, pronto para te atender. Vamos orar?
apresentar nossas vidas diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, te louvo, Senhor. Te peço, ó Deus, que o Senhor venha estar, ó Deus, que eu venha estar entrando na tua presença nesse momento, diante da tua santidade, diante do teu poder. Senhor, que é tão grande, tremendo, e mesmo sendo tão santo, o Senhor revela a tua vontade a nós que somos tão pequenos, tão limitados, que nos ama tanto, Deus. Espírito Santo do Senhor, és bem-vindo aqui neste lugar. Eu apresento cada pessoa que ouviu a tua palavra, cada pessoa, mesmo que tenha sido uma fração da tua palavra que foi compartilhada nessa noite, que possa ser tocada pelo Espírito Santo do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor, ó Deus, faça uma grande obra na vida dessa pessoa que está ouvindo agora essa oração. Que receba, Pai, uma porção da tua presença. Que receba, Pai, um sinal da tua presença nesse momento. Que seja tocado, impactado pela tua presença, que traz cura, renovo, saúde, vida, esperança, prosperidade. Em nome de Jesus. Eu não sei o que eles precisam, Senhor. Eu não sei como está a vida deles, mas que o Senhor possa transformar toda a casa através da vida deste que é chamado pelo Senhor para viver em novidade de vida. Quando o Senhor deseja usar os pequenos, ó Deus, que o Senhor derrame uma unção poderosa sobre aquele que está com o coração aberto diante da tua presença, que deseja ser usado, mesmo que não se ache capaz, que o Senhor capacite, ó Deus, cada um, trocando as vestes, colocando vestes novas, brancas e limpas, alvejadas no sangue do Cordeiro, capacitando cada uma, ó Deus, a estarem com a armadura celestial do Senhor, orando em todo o tempo, intercedendo pelos seus, que têm um coração verdadeiramente inclinado para o Senhor, para fazer a tua vontade, que te ame, ó Deus, pelo que tu és. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, abençoa os lares representados, faz uma grande obra na família de cada um, eu te peço. Se houver algum enfermo, Pai, que o Senhor cure, que o Senhor abençoe a água que é colocada diante do Senhor, que o Senhor abençoe o óleo também. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço. Em nome de Jesus. Se alguma coisa contrária à tua vontade nesses lares, que seja repreendido no poder e na autoridade do teu nome, Jesus, que é sobre todo nome. Em nome de Jesus, pelo sangue do Senhor Jesus, que caia por terra, que seja desmanchado em nome de Jesus, que somente a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, prevaleça, que teu reino cresça, que tua vontade seja feita, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Fiquem com Deus na paz do Senhor Jesus, que você durma tranquilo, abençoado, tenha sonhos proféticos da parte do Senhor, direcionamento da parte de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe em tudo que você fizer. Deus abençoe sua vida, seus passos, tudo que você colocar suas mãos,
que prospere, em nome de Jesus. Fica com Deus, na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Se Deus quiser, amanhã eu volto. Fica com Deus.